Boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos, amém? Que Deus esteja abençoando você, abençoando a nossa amada igreja. Somos gratos ao nosso Deus pela sua presença neste lugar e agradecemos desde já todos aqueles que estiveram participando do nosso culto nesse primeiro momento. Na primeira parte do culto foi uma honra contar com os irmãos, contar com a igreja, né? Que Deus esteja abençoando a todos vocês, amém? Foi muito bom, sinta-se à vontade, louve ao nosso Deus com alegria, com prazer, com entendimento, esteja posto ou disposto a adorar, conversar e ouvir o nosso Deus nesta noite, tá bom? Que Deus venha abençoar todos, venha manifestar a sua graça na vida de todos, venha dar paz, entendimento, compreensão, certo? Que você se sinta à vontade. Só queria aquela caneta ali para mim anotar aqui também. Nossa primeira parte, nós tivemos alguns visitantes, né? E nós vamos começar falando dos nossos visitantes nesta primeira parte, né? E com certeza não vamos considerá-lo agora como visitantes na segunda parte, né? Mas foi muito bom contar e ver com algumas pessoas participando do nosso culto nesta noite. Nós tivemos a Palavra da Vida, né? Palavra aplicada, perdoe, a esse visitante. MSN San 9, a irmã Solange, na pessoa do irmão Júnior, esteve com a gente. Seja bem-vindo, meu irmão. A igreja sente muita alegria de ter vocês aqui ouvindo a palavra de Deus. Camila Farias, a Gamboanélia, tem Odôntico Albuquerque, tem a Carol Cutrim, que também esteve com a gente, o pastor José Carlos, que esteve nesse primeiro momento com a gente. Eu botei Araújo José Nilma, mas eu creio que é da irmã José Nilma, mas eu botei porque eu fiquei na dúvida. Tá? A Maria Gessilda, uma irmã nossa lá da Raposa, ex-ovelha, assim, que tivemos uma participação muito boa, uma irmã de Deus, esteve aqui, fiquei tão feliz em vê-la aqui com a gente. Ela disse até que lembrou um pouco a igreja da Raposa, né, onde a gente pastoreou, e ela, não sei se ela vai entrar ou se ela já entrou, mas que ela se sinta bem-vinda novamente com a gente. Tinha a Neinha Lima, underline Lima, teve a Ana Cláudia, a Ceci e a Waida Moreira, tá? Nós vamos fazer um convite, um pedido para os amados irmãos, ter uma setinha, e a gente queria que você, nessa seta, você clicasse no seu celular e convidasse as pessoas para ouvirem aqui com a gente a palavra de Deus, entendeu? As pessoas vão estar participando com a gente. E é bom que as pessoas ouçam a palavra de Deus conosco, né? A palavra de Deus não é para ficar exatamente só com a gente. É como se a gente estivesse num grande banquete espiritual, e nesse banquete espiritual, nós, de fato, temos que dividir o pão, dividir o alimento, dividir a palavra, né? Com essas pessoas que estão nos ouvindo. Então, a gente conta. A irmã Jesus já entrou novamente. Muito feliz, minha irmã, de ver, contar com a irmã nesta noite. Se sinta à vontade no nosso meio. Esta igreja é sua também. Se sinta à vontade, o prazer de estar conosco ouvindo a palavra de Deus. Deu aquela saudade da irmã. E quando eu vi a irmã botando, lembrei da Igreja Batista de Raposa, isso para a gente foi uma alegria tremenda, tá? Que Deus lhe abençoe. Que Deus abençoe a sua família, abençoe a sua casa, a sua família, e assim vocês sejam ricamente abençoados. Agora, o irmão Ionildo vai ficar anotando os novos visitantes. Esses foram os visitantes da primeira parte, tá? E só para todos. Certo. Então, nós queremos contar com a presença de vocês agora nessa segunda parte. Vamos orar? E vamos ler a palavra do Senhor nesta noite, vamos buscar entendimento desta palavra, buscar assim o sentimento daquilo que Deus deseja falar aos nossos corações nesta noite, tá bom? Pai Santo e maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus,
eu quero te agradecer pela tua vontade na vida dos teus servos, pela tua presença em cada um dos teus filhos nesta noite. Quero te agradecer, meu Pai, porque o Senhor tem manifestado o teu poder, a tua glória e a tua majestade. Venha, Senhor, falar aos nossos corações nesta noite, tocar no coração daqueles que o Senhor deseja tocar, e assim, meu Pai, tu venhas manifestar a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. A mensagem de hoje que nós vamos trazer é: lê, entende o que lês? Tá bom? Esta é a mensagem. Entende o que lês? Essa é a mensagem. Você entende o que você está lendo? Você compreende o que está contido dentro da palavra de Deus? Você tem entendimento desta mensagem? Entende o que você está lendo? E eu queria convidar a igreja nesta noite, tá? Para estar conosco, abrindo a sua Bíblia, na carta, no livro de Atos. Carta, eu quero dizer carta, mas não é carta, é um livro de Atos, tá? É um livro que vai contar sobre a história da igreja, vai falar sobre a igreja neotestamentária, vai contar a história da igreja primitiva, capítulo 8 de Atos. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 8, verso 26, até o verso... até o verso 38 da palavra de Deus, tá? Queremos convidar que você venha ler esta palavra, que você venha entender o que de fato você está lendo, tá bom? E a mensagem de hoje é: entendes o que você lê? O que você está lendo, você está entendendo? O que é necessário para entender, né, o que eu estou lendo, né? Então, quando nós lemos a palavra, a gente precisa de fato entender, tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor nesse momento. Verso 26 de Atos 8, 26 até o verso 38, a palavra de Deus diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? E diz de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, né? Ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse-lhe Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Amém. Pai, mais uma vez, eu te coloco as nossas vidas nas tuas mãos, te peço que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e a nossa compreensão nesta noite, para que a tua palavra, de fato, venha fazer sentido em nós, e que nós, como teu servo, possamos, meu Pai, assim aplicá-la, e não deixar essa palavra ficar vazia.
em nosso coração. Amém? A graça do Senhor Jesus, a importância, né? Nós temos um texto da palavra muito, mas muito significativo. É interessante que você entenda que quando Filipe iniciou, é até bom assim, antes da gente fazer um prenúncio, entendermos, Filipe, ele é um dos diáconos, aqueles que foram escolhidos para cuidar da mesa, aqueles que foram escolhidos para ficar trabalhando na mesa, servindo, né? E porque os apóstolos de fato tinham que ficar trabalhando, meus amados irmãos, exatamente com a palavra, com a oração. Então não podia naquele momento os apóstolos de fato deixar aquela missão para se importar com outras missões. Mas é interessante que Deus selecionou 7 varões. E dentre esses 7 varões, Filipe era um deles. Então Filipe foi um dos escolhidos e sobreveio sobre a igreja primitiva daquela época uma grande perseguição. Uma grande perseguição sobre a igreja daquela época. E quando essa perseguição veio sobre a igreja daquela época, ela não alcançou os apóstolos, mas ela alcançou todos aqueles que de fato não tinham ainda o reconhecimento apostólico. E Filipe de fato foi um dos que sofreu essa perseguição e veio a fugir. Não ficou lá esperando a morte, mas ele fugiu. E aí a gente começa a buscar assim entendimento. Hoje nós estamos num processo de uma seleção natural, vamos dizer assim, de uma seleção que nós estamos passando por esse coronavírus. E muitas pessoas ficam pensando que nós não devemos estar nos escondendo, fugindo, deveríamos estar na rua, deveríamos estar por aí fazendo uma série de coisas. Mas a gente vê com nitidez que Filipe faz fugir daquela situação de perigo. Em vez de se colocar numa situação onde a sua vida iria ser retirada, Filipe ele se retira de fato para fugir. Mas só que Filipe, ao fugir, e amados, esse que é interessante, Filipe não deixa de fazer a missão do Senhor. E a primeira coisa que eu queria compartilhar nesta noite com vocês, é que a nossa missão, ela não repercute somente dentro da igreja. A nossa missão, ela repercute também fora, tá? Então nós não somos chamados exatamente só para trabalhar lá dentro da igreja. Nós somos chamados para levar a palavra de Deus. E essa palavra de Deus que nós somos chamados para levar para as pessoas que não estão dentro da igreja. E nós conhecemos inúmeras pessoas. Sabe, uma das coisas que eu tenho percebido, até mesmo para a gente convidar as pessoas para estar na nossa live, muitas pessoas têm vergonha de fazer isso. Ah, não, eu não vou fazer porque, sabe, as pessoas ficam chocadas porque elas vão receber um convite lá e não sei o quê, e as pessoas ficam botando 1001 desculpas. Eu fico olhando a recompensa de quando a gente vai buscar a obra de Deus. Eu tenho uma lista de convidados, eu saio clicando, tá. A irmã Jacilda esteve hoje aqui ouvindo a palavra de Deus com a gente, está participando deste culto, foi convidada, né? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que hoje estão aqui, elas foram convidadas. Então, a semelhança de Filipe, nós não podemos somente nos proteger, mas nós temos que nos proteger e ir na direção daquilo que Deus tem determinado para a nossa vida e para a nossa obra ministerial. O texto aqui, ele deixa bem claro que quando Filipe estava saindo daquela situação, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para a banda sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Sabe o que eu entendo desse texto da palavra de Deus? É que Deus direciona os nossos passos, as nossas caminhadas. Deus direciona o nosso caminho. Deus direciona a nossa visão, a nossa obra. Muitas vezes não sabemos, mas Deus se apresenta para nós e diz, não, vai para ali, vai para lá, vai para tal cidade, leva a palavra de Deus para aquela família. Então nós, de fato, precisamos perceber o direcionamento de Deus para a nossa vida. E Filipe é impressionante. Filipe consegue perceber o direcionamento de Deus para a vida dele. Meu amado irmão, meu amado você que me ouve hoje, você precisa
perceber o direcionamento de Deus para a sua vida. Filipe, Deus envia um anjo. Deus vai falar com você das diversas formas que Ele pode fazer. Ele vai usar os diversos mecanismos para tocar o teu coração e dizer: desce o caminho de Jerusalém que vai até a Gaza, sabe? Sobe por ali. Veio a perseguição, mas nós temos que seguir uma direção. E como servo de Deus, não podemos, de modo algum, levantar por um outro caminho. Então, quando nós temos que fazer ou entender o propósito de Deus na nossa vida, nós precisamos direcionar para o chamado de Deus. Entender o que lês. Entende o que lês nesta noite? Sabe o que Deus estava dizendo para Filipe? Não só para o eunuco, mas também estava direcionando. Ele tinha que entender o que Deus queria que ele entendesse. É de fato compreensível que muitas vezes nós não percebemos que a vontade de Deus para a nossa vida. É de fato compreensível que muitas vezes a gente fica na dúvida: será se Deus está mandando eu ir para ali ou está mandando eu ir para lá? Mas espere que o momento certo, Deus irá te direcionar, Deus irá te encaminhar, Deus irá te conduzir. E é interessante perceber isso nesta noite, que o Filipe, ele foi direcionado por Deus. Essa é a primeira fase, uma direção. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos também perceber a nossa missão. Nós precisamos compreender que Deus, ele tem uma missão específica, que Deus tem uma direção específica, que Deus tem um comando específico para cada um dos seus filhos. Estarmos nesse entendimento e nesta visão é algo impressionante para o cristão. Então Deus, ele te leva a uma conclusão perfeita daquilo que Ele quer para você fazer. Deus te conduz numa direção correta. E veja que o verso 27 vai dizer: ele levantou-se e foi. Ele não ficou parado. Ele seguiu as orientações de Deus. Esse é um passo importantíssimo na nossa vida cristã. Seguir o comando de Deus, seguir a orientação do Senhor, fazer exatamente aquilo que Deus ordena. Entendendo a mensagem de Deus, eu consigo fazer exatamente aquilo que Deus está dizendo. Se eu me coloco à disposição do Senhor, eu vou seguir diretamente a sua vontade. E diz o verso 27, e levantou-se e foi. Amém? E levantou-se e foi. E significa dizer que Filipe não ficou à deriva. Ele foi exatamente na orientação que Deus deu para ele. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Certo? Muitos homens e mulheres de Deus estão por aí, amados. Muitos homens e mulheres de Deus estão precisando ouvir a palavra do Senhor. Estão precisando ser encontrados com Cristo. E nossa missão é exatamente essa. A nossa missão é levar a palavra de Deus a estas pessoas que estão necessitando. Muitas pessoas estão no caminho errado, adorando sem saber o que estão adorando. Em processo de adoração, aquilo que não era para ser adorado. Estão ainda, como falei hoje à tarde no discipulado, para os irmãos da igreja, estão ainda debaixo da lei, estão escravizados, sem saber e sem ter entendimento da verdadeira adoração. Ainda não participam da graça, da misericórdia de Deus, e não reconheceram ainda a promessa, e não têm ainda discernimento sobre essa promessa. Precisam entender, e precisam de quem irá levar esta palavra. O eunuco estava nessa condição, lia, mas não compreendia, lia, mas não conseguia adentrar nos princípios e nos preceitos da palavra de Deus. Não tinha nenhum perfeito entendimento da compreensão da palavra. Estava preso ali numa situação em que não havia ninguém para esclarecer. Primeira coisa que eu observo com relação a este eunuco: Deus o amou.
Amém? Deus o amou. Deus ama todos aqueles que estão nessa condição. Deus ama todas aquelas pessoas que necessitam ouvir a sua palavra. Deus se preocupa com todas elas. E elas são alvos de Deus. Mas só que Deus está no céu e usa exatamente as pessoas que estão aqui. As pessoas que se colocaram à sua disposição. O eunuco estava ali. Ele foi adorar o Senhor. Imagine essa viagem. Sair lá da região dele e chegar até Jerusalém, que era o centro religioso da época, para adorar. Mas sem entendimento, sem compreensão. Muitas pessoas hoje estão assim, perdidas, sem entendimento, sem compreensão da palavra, adorando o que não se deve adorar, exaltando o que não se deve exaltar, e aí perdidos nessa atmosfera, sem a compreensão perfeita, sem o entendimento claro, e aí Filipe aparece, sabe? Mais uma vez, veja no verso 28, regressando, vamos lá, verso 28. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, tá? E disse o Espírito a Filipe: achega-te e ajunta este carro. Mais uma vez, Filipe é direcionado por Deus, sabe? Deus direciona. Talvez uma vez eu vi um testemunho de um homem que me chamou muita atenção. Ele me disse assim: pastor, eu fui um dia à igreja e cheguei lá na igreja. Ele já era crente, ele me dando esse testemunho. Chegou numa igreja e se sentou. E de repente o pastor começou a pregar e começou a falar da sua vida. E ele disse assim: mas esse homem não me conhece. E eu sei que ele está falando de mim. Sabe, muitas vezes, meus amados irmãos, Deus se importa tanto com você, que você é alvo da sua presença, você é alvo da sua expectativa, você é alguém que Deus olha com intenção de querer, você é alguém que Deus ama com tanto amor que Ele te olha com um carinho especial, envia os seus mensageiros à tua direção, e tanto esse que é enviado, quanto aquele que está lendo, precisam entender o que estão lendo. Entendes o que lê? Compreende a mensagem de Deus? Compreende a mensagem do Senhor? Então, nesse sentido, a palavra de Deus precisa ser, de fato, anunciada às pessoas. E aí, o Filipe é direcionado a este homem. Deus disse: vai lá, te encosta, achega-te a ele, olha para este homem. E ele encosta ali, e faz exatamente no verso 30 aquilo que Deus mandou ele fazer. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes o que lês? E aí aquele homem vai expressar a compreensão de muita gente. Sabe? Ele disse assim: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Então veja bem como é o direcionamento de Deus. A gente muitas vezes, nós ficamos um pouco preocupados quando pregamos a palavra de Deus para alguém, que parece que aquela pessoa não está dando o devido valor. Parece que aquela pessoa não está captando a mensagem de Deus, mas de fato ela está sendo incomodada no seu coração acerca da palavra de Deus. De fato a palavra de Deus vai promovendo. O eunuco só lendo, sem ninguém falar, mas ele já estava sendo incomodado pela palavra de Deus. Eu não sei se você tem o hábito de ler a palavra de Deus e perceber os detalhes. Entendes o que lê? Compreende o que está contido dentro da palavra de Deus? Entendes o que Deus está querendo fazer? Entende o que Deus está se revelando? Interessante que nesse texto, Filipe se coloca exatamente como alguém que está sendo direcionado por Deus. Em vez de fazer a sua vontade, ele faz exatamente a vontade daquele que o enviou, porque ele está sendo enviado por Deus. Deus envia ele. É interessante a gente compreender como missionário.
como servo de Deus, como alguém que se colocou e entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, que hoje nós não somos direcionados pela nossa própria vontade, mas somos direcionados por Deus, somos guiados pelo Senhor. Amém? Você pode dizer um amém aí? Que você é um servo guiado e direcionado por Deus, e não a seu favor, mas a favor daquelas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, em favor daquelas pessoas que estão morrendo sem Cristo, em favor daquelas pessoas que têm sede de beber da água da vida, em favor daquelas pessoas que necessitam, de fato, perceber a existência desse Deus vivo sobre a sua vida. Nós somos alguns Filipe, e nós precisamos perguntar para as pessoas que estão em nossa volta: entendes o que ler? E as pessoas que estão dentro do reino também, entendes o que ler? Porque Filipe entendeu claramente a mensagem do Senhor para ele. Ele foi até lá e se direcionou àquele homem. Amém? Quero te dizer uma coisa aqui para ti. A mensagem que nós temos perdido esta mensagem. Hoje nós temos escutado muita gente trazer a mensagem. Mas a mensagem de fato naquela época é a mensagem de um Cristo ressurreto. A mensagem é a mensagem de Cristo. Anunciar não a mim, não a outros homens, mas anunciar a Cristo. A mensagem é exatamente o Cristo vivo, aquele que é o ungido de Deus. Esta é a mensagem. Quando o eunuco lia e não compreendia, o texto básico falava exatamente de Jesus. Esta é a mensagem principal para todo aquele que precisa recebê-lo. É a mensagem de Cristo. Precisa saber que Cristo é Filho de Deus, é Deus. Precisa saber que Ele é aquele que leva cativo e cativeiro todas as nossas dores, enfermidades e chagas. Precisamos saber que a mensagem que temos que levar é a mensagem de Cristo. E as pessoas precisam ouvir Cristo. Nunca nesses dias temos pregado tanto Cristo, mas precisamos pregar Jesus Cristo vivo. Não Jesus Cristo crucificado, mas Jesus Cristo vivo, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E Isaías estava exatamente ali presente, que era o livro que o eunuco lia. Ele estava lendo Isaías e não entendia. O lugar da escritura, verso 32, que lia, era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? A ideia aqui é que o profeta, tanto lá no Velho Testamento quanto nos dias atuais, ele traz a profecia do Cristo vivo. Ele fala de Jesus, e Jesus é a mensagem, e as pessoas precisam entender Jesus, entender que Jesus, ele é esse livramento, ele é o cumprimento da profecia, ele é o cumprimento da profecia de Deus a Abraão. Ele é a promessa estabelecida para Deus por Deus a Abraão, quando diz: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então estava afirmando claramente e que Abraão iria ser cumprida a promessa, e que essa promessa se cumpre exatamente em Cristo Jesus. Então Jesus aqui é o cumprimento desta promessa, é a mensagem que nós devemos levar. Não há outra mensagem, não há mensagem mais especial do que essa, a mensagem de Cristo. Então, de quem está falando? Entendes? E aí Filipe claramente disse, respondendo o eunuco a Filipe, disse: ele está falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, no verso 35, diz: abrindo a sua boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. A minha pergunta nesta noite: você anuncia Jesus?
As pessoas precisam ouvir de Jesus. As pessoas precisam conhecer Jesus. As pessoas não precisam conhecer um Jesus estampado numa parede, ou pregado ou crucificado no madeiro, mas precisam reconhecer um Jesus que é ressurreto, que morreu, ressuscitou e que continua vivo. Precisa reconhecer um Jesus que transforma a sua humanidade, a começar pelas nossas vidas, que somos transformados pelo seu poder e a sua glória, pela presença do Espírito Santo da promessa em nós. Precisamos pregar um Jesus onde a nossa vida representa esse Jesus de fato, e não pregar ou anunciar um Jesus, vamos dizer assim, anunciar um Jesus que está morto, fraquejado. Jesus vive, reina, e ele prega, anuncia, ele fala de um Jesus vivo, ressurreto. Esta é a mensagem do reino. E as pessoas precisam entender o que estão lendo, tanto na nossa vida, quanto nas Escrituras. A pessoa não só vai ler as Escrituras, mas também vão ler a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa forma de agir. Filipe estava ali explicando, mas estava entregando a sua vida por causa do reino, pregando e anunciando a palavra de Deus a todas aquelas pessoas que precisavam ouvir. E ele estava ali, exercendo e ministrando o poder, a disposição de anunciar Jesus, seu Filho de Deus, vivo, ressurreto, àquelas pessoas que precisavam encontrar-se com ele. Qual é a sua mensagem nesses dias atuais? Você prega prosperidade, esquece de apresentar Jesus Cristo como Salvador e ressurreto? Prega a predestinação, mas esquece de anunciar que esse que é predestinado precisa encontrar-se o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Prega outros e outros conceitos de vida, mas esquece de anunciar que Jesus é Senhor e quer operar maravilha na sua vida. Então, nosso entendimento, as pessoas precisam entender o que estão lendo, qual é a mensagem, qual é a minha e qual é a sua mensagem. Qual é a sua mensagem? Qual é a minha mensagem? Esse entendimento. Por fim, nós vamos perceber um detalhe impressionante. Por fim, não. Penúltima coisa. Ele vai dizer, lá no verso 37, eu vou pular. Ele diz a Filipe: é lícito crer de todo o coração. Respondendo ele, disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. A mensagem foi tão perfeita, mas tão perfeita, que aquele homem, em poucos minutos, compreendeu que Jesus Cristo era o quê? Filho de Deus. Em poucos minutos, ele compreendeu que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Muitas pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus e saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu não sei se é o seu caso, eu não sei se é o caso de alguém que você conheça, mas nós precisamos levar esse Jesus como Filho de Deus, e as pessoas precisam crer que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. E aí interessante que o eunuco, nesse instante, ele percebe que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. E é interessante que essa missão, olha bem como é interessante, não é um apóstolo que está pregando. Não é nenhum dos apóstolos, não é Paulo, não é João, não é Pedro, mas quem está fazendo esta missão é Filipe. Aquele que foi escolhido para distribuir o pão na mesa, aquele que foi escolhido para fazer um serviço simples dentro da igreja, mas mesmo assim precisava ter conhecimento da palavra de Deus, precisava entender o que estava lendo. Você entende o que você lê? Nessa noite eu te convido a refletir sobre isso. E a última coisa, aquele homem entendeu tanto a profundidade que ele já saiu dali com intensa vontade, já de participar de um processo batismal. Ele já saiu dali com tanta vontade de já mergulhar nas águas e receber o entendimento da sua salvação. Em outras palavras, o batismo não salva ninguém. O batismo não é um ato de salvação, mas ele é de fato um ato simbólico que representa, meus amados, a morte e a ressurreição. Sabe aquele homem que estava declarando que a partir daquele dia ele queria ressurgir com uma nova vida e uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Ele quis começar uma vida nova e uma vida nova nos braços do Pai, porque ele leu e entendeu. Você entende o que você lê?
Nós precisamos entender e ler aquilo que nós primeiramente precisamos ler, mas depois precisamos de alguém que nos faça entender. Você está fazendo alguém entender as Escrituras? Você faz alguém entender a palavra de Deus? Você compreende os desígnios de Deus? E você que me escuta nesta noite, que talvez ainda não tenha entregado a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, porque não tinha ainda entendido, eu quero saber nesta noite, você entendeu o que foi lido? Você compreendeu a mensagem do Senhor? Você entendeu que o Senhor Jesus Cristo de fato é o Filho do Deus vivo? Eu quero te convidar, neste momento, você que está me ouvindo, com esse sinalzinho bem aí, eu vou botar bem aí, ó, você declarar, porque tem PR Webs, você declarar que quer entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero forçar ninguém a reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é, de fato, Filho de Deus vivo. Mas eu quero te convidar, a você que está aqui, você não dá nem para a gente saber se você é da nossa igreja, se você não é, mas você nesta noite, você pode entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo ou se reconciliar com Ele. Se você já for fazer muito mais interessante, temos aqui mais ou menos um grupo de pessoas. Se você já tiver entregue sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, está com Ele, vai dizer também. Mas se você ainda não entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, você pode botar um joinha dizendo: eu quero entregar a minha vida nas mãos do Senhor Jesus nesta noite, porque eu quero entender o que estou lendo. Eu quero dizer que entendo o que li. Eu quero te convidar a tomar uma decisão, não uma decisão pela força humana, mas pela presença do Espírito Santo de Deus. Sabia que quando você entrega a sua vida nas mãos do Deus vivo, o Espírito passa a habitar na sua vida? Você sabia que o Espírito Santo passa a agir, intervir na sua vida de modo sobrenatural? Então isso é que eu quero te convidar nesta noite. Te convidar você a entregar a sua vida plenamente, convicto de que Deus opera. Teve alguém que botou aqui. Mad Max. Hein? Mad Max, né? Agora eu não sei se ele está respondendo ao irmão Otávio. Isso, tem que dizer se está respondendo ao irmão Otávio ou ao pastor, porque eu estou acompanhando aqui. Aí, irmão Otávio, dá uma pausa. Então, vem que eu venho aí. Então você precisa dizer com esse sinalzinho bem aqui que a gente botou, se você quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, tá? Eu quero te convidar a você entregar e colocar a sua vida de fato, plenamente, com convicção, com entendimento. Sabe? Deus, Ele olha para você de um modo muito especial, respondendo o irmão Otávio. Obrigado, irmão Matos. É porque ele recebe, né? Então, eu quero, se você ainda não colocou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, entregue sua vida nas mãos do Senhor. Não tenha medo de fazer isso. Não tenha nenhuma... Você sabe, você vai se sentir mais vitorioso, mais vencedor. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus é mais do que vencedor, né? Você sabe que nós somos mais que vencedores porque estamos em Cristo Jesus. E não é a vitória essa do mundo que é oferecida, mas é a vitória de estarmos em Deus, na sua presença e direcionado por Ele, tá bom? Vamos orar? Agradecendo ao nosso Deus, obrigado pela presença de todos. Nós vamos orar, tá? Irmão, vamos ver quem foram os nossos visitantes agora. Newton Júnior, Raposa, seja bem-vindo, meu irmão. Muito especial esse irmão, lá da Raposa. Flávia Gonçalves, seja bem-vindo, né? O Elbson, não é? O Elbson. O Elbson, se for o Elbson, é meu sobrinho, seja bem-vindo. Visabel Cristina, seja bem-vinda, minha irmã, mais uma vez, né? Tem Eduarda Saraiva, oficial, seja bem-vinda, tá? Rebeca Denise, é a filha do pastor José Carlos, seja bem-vinda. Tem FJ Guitarra, seja bem-vindo, FJ Guitarra. Francivaldo Silva de Menezes, seja bem-vindo, meu amado irmão. Vitinho Silva DF, né? Seja bem-vindo. Ana Maria, seja bem-vinda, minha irmã, que Deus lhe abençoe, tá certo? Maria Vitória, LM, seja bem-vinda. Lauri Queiroz, minha sobrinha, seja bem-vinda. Lívia, 2V, seja bem-vinda. Pablo Souza, seja bem-vindo, meu irmão. E Matos, né? Max,
Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Vocês sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus esteja operando a sua graça. Lê, entendes o que lê? Né? Eu quero te convidar a você buscar. Tem um Francivaldo também aí, né? Francivaldo falou aqui? Falou. Francivaldo Silva de Menezes. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Vamos orar por vocês, vamos orar encerrando o nosso culto, nesse momento de ministração da palavra, reforçar os convites. Amanhã, às 21 horas, nós vamos ter uma live especial. Eu gostaria da presença de todos vocês lá com a gente, às 21 horas, viu? 21 horas com o nosso amado irmão Ionildo. Eu e o irmão Ionildo estaremos lá. E aí contamos com a presença de vocês. Vai ser um bate-papo legal. Quero contar com a presença de todos. E quarta-feira nosso culto. Aí sexta-feira culto novamente. E domingo nós vamos definir ainda se nós vamos fazer o culto na nossa igreja. Vamos conversar com a liderança. Se a gente vai fazer o nosso culto na igreja. Se fizeram na igreja, só para você saber, 2 momentos. A gente vai conversar com a liderança para ver. Um das 7 às 20 e um das 20 às 21. Eu queria que os irmãos mandassem para o grupo da igreja qual o horário que você vai ficar, porque não vai ter condição da gente ficar todo mundo, para a gente poder decidir em cima disso. São 2 momentos de culto, tá bom? A gente vai definir. Fala, irmão. Unijovem sábado. E o Unijovem sábado, que o nosso irmão Ionildo está afirmando aqui. É muito bom a sua participação, é muito boa a sua participação neste momento com a igreja, tá bom? Não perca as oportunidades em nome do Senhor Jesus. Somos gratos pela sua presença, vamos orar. Pai Santo e maravilhoso Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por mais uma noite especial na tua presença. Quero te agradecer, Senhor, por cada um dos teus filhos que participaram conosco aqui deste momento de adoração. E a tua palavra e a ministração do teu culto nesta noite. Quero te agradecer a participação do irmão Carlos, do irmão Ionildo neste primeiro momento. E queremos te agradecer, Senhor, pela participação dos teus filhos nas suas casas. Participaram ouvindo, participaram louvando, participaram, Senhor, assim consagrando as suas vidas e demonstrando o seu poder. Pai Santo, obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor visita a tua igreja nesse momento de dificuldade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está no controle de toda a situação. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos traz para cá, para estarmos adorando, exaltando e glorificando o teu nome. Obrigado por tudo, Pai. Que teu nome seja cada vez mais louvado, exaltado em nosso meio. Agora, meu Pai, nos leve para os nossos lares, debaixo da tua santa bendita proteção. Que todos nós sejamos protegidos pelo Senhor. Abençoa cada família da IBVA. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por tudo. E desde já, meu Pai, pedimos a tua presença em nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Amém, amém e amém. Que a consolação do Espírito Santo seja com você. Amém? Já demos os avisos. Deixa eu ver aqui se você tem alguma colocação especial, algum pedido, né? Que Deus esteja abençoando. Eu não estou vendo aqui, mas o irmão Ionildo está acompanhando. Eu acompanho aqui pelo meu. Aí o irmão Ionildo aqui, o cameraman ali, ele acompanha lá. Aí ele dá sinalização. Tem algum pedido aí, irmão Ionildo? Não? Então tá bom, meus irmãos. Queremos agradecer. Que vocês tenham uma boa noite. Estejam na paz. E uma boa semana na presença do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.